Amém. Amém, irmãos? Quem trouxe a palavra do Senhor, ou quem está com ela no laptop, ou no laptop não, no tablet, no smartphone, pode abrir em 2 Coríntios, capítulo 7, do versículo 2 a 7. E para quem não tem, eu deixei aqui na tela. Hoje nós vamos falar sobre algo interessante, irmãos. Construa um ministério de relevância. Pergunta para a pessoa do seu lado aí: você crê que você tem um chamado? Pergunta para ela aí: você crê que você tem um chamado de Deus? Perguntou para ela já? Você crê que tem um propósito de Deus para você aqui na terra? Pergunta para ela, pode perguntar. Você acredita que você tem um propósito aqui na terra? Deus vai falar conosco sobre isso hoje, irmãos. Que muitas vezes o nosso propósito... Renato, acho que vai ter que fechar lá, porque o som está invadindo os meus ouvidos. E eu sei que Deus vai falar conosco nesta noite sobre essa questão do nosso ministério, do nosso chamado, aquilo que o Senhor deu para você. Vocês já sabiam, né, irmãos, que cada um de nós temos só nós que temos a nossa identidade. Como que é o nome disso aqui mesmo? A digital. É a nossa identidade, né? É só você que tem, irmão. Se você acha que isso é por acaso, não, é porque Deus escolheu você para algo. E muitas vezes nós não entendemos os planos de Deus, mas eu sei que o Senhor vai falar com você hoje. O texto diz assim, irmãos: concedam-nos lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Está aqui na tela, tá, irmãos? Não digo isso para condená-los. Já lhes disse que vocês estão em nosso coração, para juntos morrermos ou vivermos. Eu tenho grande confiança em vocês, e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado, a minha alegria transborda em todas as tribulações, pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma. Conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe ministraram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Amém, queridos? Glória a Deus. Esse texto aqui é o que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto. E é um texto, irmãos, muito abençoado, né? Ele diz ali sobre que ele estava abatido, cansado, mas que quando chegou Tito, um grande amigo dele, uma pessoa que realmente abençoou a vida do apóstolo Paulo, ele diz então, quando Tito chegou, nessa minha vida, quando eu estava abatido, quando eu estava triste, cansado, Tito chegou para me alegrar. E ele ainda trouxe novidades da igreja, de outra igreja onde Tito estava. Tito levou mensagens então para Paulo sobre essa igreja, irmãos. Percebe isso? Naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, Facebook, era tudo por cartas. E alguém tinha que levar essa mensagem. Você já imaginou como o coração do apóstolo Paulo ficou feliz de receber essas informações? Então é disso que nós vamos tratar hoje aqui. Que muitas vezes o nosso chamado, o seu chamado, o seu propósito aqui na terra, muitas vezes vai passar por algumas dificuldades. Mas a palavra de Deus nos diz que, nós vamos estudar daqui a pouco aqui, tá, irmãos? Mas a gente tem que ficar firme, persistir naquilo que o Senhor tem para você. Ninguém pode olhar para trás, você não pode pegar aquilo que Deus te deu e olhar para trás, ou pegar o seu chamado e jogar no lixo. Você não pode fazer isso, porque quem deu para você foi Deus. Você consegue imaginar isso? Você pegar algo que Deus te deu, e jogar no lixo? Eu não quero mais, não. Só que muitas vezes o chamado tem as suas dificuldades, irmãos, tem os seus problemas, os seus percalços da vida, mas fica firme, irmãos, e hoje o Senhor vai falar com você, em nome de Jesus. Irmãos, todos nós conhecemos o ministério do apóstolo Paulo. Se você ler a palavra de Deus constantemente, você vai entender. Nós sabemos do passado do apóstolo Paulo,
do chamado que ele teve lá na estrada de Damasco. Nós sabemos da sua vida de resignação em relação ao Senhor, o temor, o serviço que ele tinha pelas coisas de Deus. E tecnicamente, irmãos, eu e você, nós somos frutos desse trabalho que o apóstolo Paulo fez há quase 2000 anos. Sabiam disso? Eu não sei se todos conseguem compreender a palavra de Deus por completo, mas há quase 2000 anos teve muitos missionários, entre eles o apóstolo Paulo, pregando o evangelho para toda a gente, para que esse evangelho chegasse para mim e para você hoje. Então nós somos frutos disso. A América Latina, ela foi evangelizada por quem? Pelos americanos. Nós que somos da América Latina, os brasileiros que estão cá, nós somos evangelizados pelos americanos, veio de lá. Só que os americanos, eles foram evangelizados pelos europeus. O evangelho, então, ele vai assim, ele vai se expandindo, irmãos. Ele vai se expandindo, porque isso é o reino de Deus. Então começou lá na América Latina, o último estágio foi a América, mas antes veio a Europa, e um pouquinho antes, Paulo estava ali pregando nessa região na região de Israel, na região de Damasco e na região da Macedônia, que ele cita aqui no texto dele. Percebe que o evangelho então é uma crescente, irmãos, até que chegasse até nós. E hoje eu queria falar com você sobre a excelência então do seu ministério. Paulo teve muitas e muitas e muitas dificuldades. Dificuldades que a gente nem consegue às vezes mensurar, mas ele não parou por causa da excelência do seu ministério. Então essa noite nós vamos falar sobre essa questão. E como eu já falei, irmãos, eu entendo que você também tem um chamado, amém? Você tem um chamado de Deus na sua vida. Às vezes ele pode estar esquecido, às vezes ele pode estar, alguém falou algo para você durante um tempo no processo da sua vida que você parou um pouco. Talvez você não saiba ainda, mas eu sei que você tem esse chamado de Deus para a sua vida. E nós já estamos então no segundo mês de 2025, irmãos, fevereiro de 2025. E eu sei que você quer melhorar. Eu sei que cada um de nós aqui, nós queremos melhorar, e isso vai incluir a nossa vida ministerial. Eu sei que você quer melhorar na vida familiar, sentimental, emocional, mas Deus está perguntando para nós nessa noite, e na vida ministerial? O que é que você vai fazer para mim esse ano? E muitas vezes, no começo do ano, a gente se comprometeu com muitas coisas, né, irmãos? Quem se comprometeu em ler mais livros aí? Eu. Quem se comprometeu em fazer uma dieta? Oh, glória a Deus. Quem se comprometeu, talvez, em orar mais, em jejuar mais? Nós fazemos todos esses planos. Agora, para hoje, irmãos, para essa noite, a gente vai perguntar para Deus: Senhor, eu preciso consagrar algo ao Senhor, que eu vou me dedicar esse ano ministerialmente. Eu quero isso, Senhor. Então nós vamos falar sobre a relevância do teu ministério hoje. Então Paulo, irmãos, você conhece a história, ele recebeu o chamado junto com Barnabé. A Bíblia sempre colocou Barnabé na frente de Paulo, logo que Paulo se converteu. Paulo, ele foi chamado por Jesus Cristo na estrada de Damasco. Ele pregou em Damasco. Logo também ele foi para Jerusalém, conhecer os demais irmãos na sua conversão. Vocês conhecem a história, porque ele era um perseguidor da igreja, e quando ele se converteu, as pessoas ficaram com medo dele. Será que ele vai matar a gente? Será que vai bater na gente? Não, então ele foi lá para Jerusalém, conhecer os irmãos, para que os irmãos averiguassem. Opa, se converteu mesmo. Foi mais ou menos assim a história. Então ele foi lá para Jerusalém, depois ele foi enviado para pregar lá em Tarso, da onde ele era, a origem, de onde ele nasceu. Mas quando nasceu então a segunda igreja lá em Antioquia, a primeira igreja em Jerusalém, amém, irmãos? A primeira igreja em Jerusalém. Vou ter que identificar algumas coisas aqui para vocês hoje. Mas a segunda igreja foi em Antioquia. Então Barnabé e Paulo, para quem vem na escola bíblica, se tornaram os primeiros grandes missionários da igreja. Naquele tempo ainda não tinha os missionários. Tinha a igreja de Jerusalém, depois a de Antioquia, a segunda, mas não tinha missionário. Então Barnabé e Paulo foram enviados pela igreja, pelo Espírito Santo de Deus, como missionários. Então na segunda viagem missionária de Paulo, Paulo finalmente chegou nessa região que nós lemos aqui, na Macedônia. E depois da Macedônia, então ele ganhou toda a Europa para Jesus. Percebem isso, irmãos? Desde quando ele se converteu, ele não parou. Ele não ficou quieto, porque ele sabia o que Deus tinha dado para ele. Você sabe o que Deus tem para você, querido?
Você sabe realmente o que Deus colocou no seu coração? Desde quando, antes de você nascer, irmãos, igreja do Senhor, Deus colocou você, algo para você fazer nessa terra. Deus colocou algo dentro de si, e hoje nós vamos cavocar isso, para te entender. Paulo não parou, chegou até a Europa. Sabemos que esse roteiro então foi dado por Deus, amém, queridos? Toda a obra, todo o chamado do Senhor vem de Deus. Todas as vezes que você ora e coloca algo diante de Deus, e Deus vem e fala consigo, é um chamado de Deus, assim como aconteceu com Paulo. Paulo se dispôs, ele foi enviado, e o chamado, todo esse roteiro que ele fez aqui, essa linha do tempo, foi tudo dado por Deus. Mas no meio do caminho, muitas coisas acontecem, irmãos. E eu vou ler bem rapidinho aqui o que aconteceu em Atos 16, versículo 6, sobre o que aconteceu com Paulo. Ele diz assim: e percorrendo a região da Frígia e Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Olha, irmãos, eles estavam indo pregar em determinada região, e de repente o Espírito Santo de Deus impediu eles de pregar em determinado lugar. Defrontando então a Mísia, tentamos ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, descendo a Troade, à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus, olha o que Paulo fala, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Foi Deus. Todo o roteiro de Paulo foi Deus quem deu. Todo o roteiro da sua vida até hoje é Deus que tem te dado, irmãos. É Deus que tem colocado para você. Mas vamos ver algo interessante aqui, igreja. A região da Frígia, onde Paulo cita ali, irmãos, era uma região pequena. Ele estava pregando por lá. Depois ele cita também a região da Galácia. Era uma região um pouquinho maior do que a Frígia. Mas a região da Macedônia, onde ele fala que esse rapaz apareceu para ele, era uma região muito maior do que a Frígia e do que a Galácia. Era uma região muito grande. Talvez, não sei como, se seria o tamanho do Algarve, por exemplo, para uma pessoa, 2, 3 pessoas pregarem o Evangelho. Esse era o tamanho mais ou menos da região que Paulo tinha para pregar. Muita gente acha que Macedônia é um país, ou é um bairro, uma freguesia. Não, irmãos, era uma região muito grande para que Paulo fosse pregar. E depois da Macedônia, então ele foi para a Europa. Vocês conhecem a história. E depois disso, o Evangelho se difundiu e chegou até nós. E depois dessa breve introdução, irmãos, sobre Paulo, sobre seu roteiro, sobre, por onde ele passou, depois da gente perceber mais ou menos como é que foi esta chamada de Paulo, eu quero deixar aqui para nós hoje, nessa noite, 3 pontos apenas. 3 pontos para que a gente reflita sobre o seu chamado. 3 pontos que eu julgo importantíssimo sobre o seu chamado, sobre o meu chamado. 3 pontos para a gente criar um ministério de relevância. Queria que a Dani passasse aqui, fazendo um favor. O primeiro ponto, irmãos, para essa noite é: se você quer ter um ministério de relevância, se você quer cumprir o seu propósito, o seu chamado, que Deus te deu, não foi eu quem deu para vocês, foi Deus. E até você que talvez não é convertido ainda, talvez você que não foi batizado nas águas segundo a palavra de Deus, saiba que você também tem um chamado de Deus. O chamado de Deus não é só para quem nasceu na casa do Senhor, o chamado de Deus não é para quem está desde criança na casa do Senhor, não. O chamado de Deus é para todos aqueles que vêm e entendem essa chamada. E pode começar com você hoje também. Então o primeiro ponto é: escolha bem os seus amigos. Os amigos nós podemos escolher, irmãos. A família, muitas vezes, a maioria das vezes a gente não pode escolher a família que nós nascemos. Mas os amigos você pode escolher. Pelo texto então que nós lemos, Paulo falou de um rapaz chamado Tito. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. O que Paulo estava dizendo aqui, igreja, é que quando Tito ficava próximo a Paulo, ele estava dizendo: ele traz alívio para mim. Quando Tito chega, ele fica perto de mim, ele me repreende talvez, mas ele me ouve, ele está aqui para me consolar, ele está aqui para me trazer alegria, coisas que eu não consigo ver em outras pessoas, mas no meu amigo Tito, eu consigo enxergar isso.
Você tem amigos assim, igreja? Que você pode falar, você pode ficar anos longe, meses, mas quando essa pessoa chega perto de você, você fala, pô, agora sim, chegou o meu amigo, a minha amiga, essa sim. Paulo, então, aqui, irmãos, ele não chamou Tito de filho, como fez com Timóteo. Paulo, certa vez, chamou Timóteo, uma outra pessoa, um outro rapaz jovem, de filho, mas Tito, ele não chamou de filho, porque Tito era um amigo de Paulo, Tito era um amigo dele. Mas é muito óbvio que Tito, então, era um amigo especial para Paulo. Você tem amigos especiais, igreja? Amigos especiais. Eu não estou falando de colega, não estou falando de pessoas que nós conhecemos há pouco tempo, estou falando de amigos. E eu sei que para os imigrantes talvez seja um pouco complicado isso, porque muitos amigos ficaram no Brasil, mas nós podemos escolher aqui os nossos amigos. E vocês, portugueses, quem é que vocês têm escolhido como amigos de vocês? Amigos. Nós precisamos de amigos verdadeiros, igreja. Amigos que vão dizer na sua cara quem é você. Amigos que vão dizer para você o que você precisa fazer para mudar. Saiba que aqueles que nunca falam nada para você mudar de vida, talvez até eu, irmãos, quando nós estamos a fazer algo e chega alguém e nos fala a verdade, é muito melhor do que aquele que nunca fala nada. Porque aquele que fala a verdade para você, ele quer ver você mudar de vida. Ele quer ver você crescer. Eu vou contar rapidinho aqui, irmão. Certa vez, o ano retrasado, quando cheguei em Portugal, eu estava tentando falar algumas palavras no português lusitano, no português de Portugal. E a Dani um dia chegou para mim, para, pastor, que está ridículo isso. Mas, não foi assim, eu lembro que está ridículo, ela falou. Mas é minha amiga, ela falou a verdade. Eu estava tentando conjugar os verbos como vocês, portugueses. Tu conseguiste, fizeste. A gente não fala assim no Brasil. É muito difícil fazer isso, sim ou não? Para nós é muito difícil, porque a nossa realidade é outra. Então, eu falei, é verdade, vou parar com isso, vou ser brasileiro. O que importa é a palavra de Deus sendo pregada. Os portugueses vão compreender da mesma forma, sim ou não? Por mais que eu fale no gerúndio muitas vezes, talvez eu não conjugue os verbos corretamente, mas eles vão entender, porque a mensagem de Deus está sendo pregada. Mas foi uma amiga que falou. Você tem amigo assim, irmãos? Ó, tá ridículo o que você está fazendo, hein? Não foi assim, né? Foi um pouquinho mais ameno, assim. Foi quase um para que tá feio. Mas eu entendi, irmãos. A gente tem que entender quem são os nossos amigos que querem ver a gente crescer. Amigos também que querem ajudar você sem ter nenhum interesse. Vocês têm amigos assim? Amigos que estão prontos também para ouvir você em qualquer ocasião. Irmãos, em 2 Samuel, capítulo 21, verso 15, olha que história interessante sobre o rei Davi. O texto diz assim, de novo, fizeram os filisteus guerra contra Israel. Naquele tempo tinha muita guerra, irmãos, lá no Antigo Testamento. Então desceu Davi para a guerra. Você sabe quantos anos Davi tinha aqui, irmãos, mais ou menos? 70 anos de idade nessa ocasião. Então ele desceu com seus homens e pelejaram contra os filisteus. Olha o que a Bíblia diz, ficando Davi muito fatigado. Olha o nome do rapaz, Isbi-Benob, então descendia dos gigantes. O peso do bronze da sua lança era de 300 ciclos e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e matou ele. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais você vai sair com a gente a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Parece que Davi levou uma repreensão aqui, né, irmãos? Estava tendo uma guerra contra os filisteus, Davi com velhinho, 70 anos de idade, quis ir à guerra. E quase que um gigante filisteu, não era Golias, era outro gigante, quis matar Davi lá, quase que matou. Então um rapaz do exército de Israel chegou e matou esse rapaz. E eles falaram depois, você não vai mais com a gente. Você está muito velho. Você vai ficar aqui. Você vai ficar aqui. Então parece, né, que Davi aqui levou uma repreensão dos homens. Porque Davi já era velho, já não tinha força, não tinha vigor. Ele não tinha mais velocidade para as batalhas. Como é que uma pessoa de 70 anos de idade vai ter um vigor para as batalhas? E Abisai então foi e matou aquele filisteu. Aqui temos um outro princípio, irmãos.
você muitas vezes não vai conseguir vencer as suas guerras sozinho. Sim ou não? Você não vai conseguir vencer as suas guerras sozinho. Deixa para outras pessoas guerrearem por você. Deixa outras pessoas levantarem a espada por você. Porque assim, irmãos, se você tem pessoas ao seu lado que levantam a espada por você, é porque você um dia já levantou a espada por outras pessoas. Quantas vezes você já levantou a espada por outras pessoas? Quantas vezes você já guerreou guerras de outras pessoas? Quantas vezes você se importou com a situação de outras pessoas? Se isso você fez bem, e várias vezes, certamente Deus vai levantar pessoas também para te abençoar. Então, depois dessa cena de guerra, os soldados disseram para Davi: você não vai mais com a gente, porque a lâmpada de Israel não pode se apagar. Eles não tinham repreendido Davi, igreja. Não foi isso que eles fizeram. Eles não foram lá para repreender Davi. Eles estavam preocupados com o rei. Eles estavam preocupados com o rei de Israel. Davi, irmãos, ele comandava toda a administração de Israel. A parte material do que entrava, do peso dos ouros, dos ciclos que eles pesavam lá, as questões dos materiais. Era Davi quem comandava tudo. Ele era o rei. Ele comandava também os israelitas de forma espiritual. Adoração, sem parar, sem cessar. Ele proclamava os jejuns. Agora você consegue imaginar se Davi morresse naquela batalha? Então era isso que aquele povo estava dizendo. Os soldados diziam para Davi: você não vai mais com a gente. Porque, irmãos, ali tem uma simbologia. Davi era a lâmpada de Israel. E muitas vezes, irmãos, vocês vão ter que levantar a lâmpada por algumas pessoas. Muitas vezes vocês vão levantar a lâmpada, não, vão ter que levantar a espada por algumas pessoas. Escolha bem o seu amigo por quem você vai levantar a espada, para lutar, muitas vezes em oração. Escolha bem o seu amigo para você orar junto com ele, numa guerra que ele está enfrentando, e às vezes ele está sozinho nessa guerra, e é você que vai aparecer ali e falar: eu vou levantar a espada para guerrear em oração com você. Eu vou levantar em oração, eu vou ler a palavra junto com você. Você vai ser esse amigo. Amigos de verdade, irmãos, eles protegem. Amigos de verdade, eles falam a verdade, olhando no seu olho, para que nós mudemos de vida. Paulo, voltando agora para o nosso texto, Paulo tinha Tito. Ele diz que alegria, Tito quando chegou alegrou ele demais. E você, irmãos? Quem é que te alegra? Quem é o seu amigo de verdade? Eu não estou falando de bajulador, irmãos. Não estou falando de bajuladora. Eu estou falando de amigo. Que às vezes quando o amigo fala de verdade, às vezes dói. Sim ou não? Eu já ouvi. Eu tenho um amigo no Brasil que é forte quando a gente conversa. E eu estive lá em janeiro, eu conversei com ele. Mas ele fala para o meu bem. Porque se ele quisesse o meu mal, não falava nada. Segundo ponto, Dani. Todo chamado de Deus é desconfortável. Sabia disso, igreja? Todo chamado do Senhor para a nossa vida é desconfortável. O propósito que Deus tem para a sua vida, para a sua família, muitas vezes durante o tempo, durante os anos a se passar, vai ter problemas. Vão acontecer dificuldades. Para nenhum personagem bíblico também foi só mares lindos, coisas bonitas, não. Deus certa vez, irmão, chamou Abraão para que ele saísse da sua casa. Abraão tinha a sua própria casa. Abraão vivia tranquilamente na sua casa, com a sua família. E certa vez Deus chegou e falou: Abraão, sai daqui. Sai daqui e vai para uma outra terra. Eu nem vou te contar qual é a terra, só saia. Você tem coragem disso, irmãos? Sai do Brasil, vai para Portugal. Deus avisou nós, mas Abraão não. Só sai. E se fosse conosco aqui hoje? Pega suas coisinhas hoje, ó, amanhã vocês vão para o aeroporto de Lisboa e lá eu vou mostrar qual lugar que vocês vão. Você tem coragem? Chamado desconfortável, né? Sim ou não? Muito desconfortável. Deus chamou Moisés também para desafiar o império mais poderoso do mundo na época, o império egípcio. Ele tinha aproximadamente 80 anos de idade. Inclusive Moisés já tinha problemas com o Egito, porque ele tinha matado certa vez um egípcio quando morou lá, quando mais jovem. E Deus queria que ele voltasse.
justamente para o lugar onde ele era procurado pelo exército egípcio. Isso é confortável, irmãos? Será que o propósito de Deus para a sua vida é confortável? Não é. Deus chamou também Jonas para entregar uma mensagem de juízo ao inimigo. Vocês conhecem a história de Jonas, irmãos? Vocês conhecem, né? Ele precisou viajar mais de 1000 quilômetros. Naquela época não tinha carro, não tinha avião, não tinha não. Ou era com algum animal, ou era a pé. Deus falou para que Jonas fosse até o centro dos assírios, lá em Nínive. Deus mandou que Jonas fosse lá no meio, no centro, onde estavam todos os ninivitas que odiavam o povo de Israel. Deus mandou ele ir lá para pregar o evangelho contra eles. Deus não mandou Jonas ir lá e falar: Jonas, vai lá e prega uma mensagem de amor. Sabe aquela mensagem hoje que tem um rapaz que senta no banquinho e fica falando coisas bonitas, lá tem uma luz assim? Não foi essa mensagem que Deus falou para Jonas ir lá fazer. Deus falou: Jonas, você vai lá no meio deles, no povo que mais hoje odeia Israel, e você vai pregar contra eles. Será que esse chamado é confortável? Será que esse chamado é confortável, igreja? Se você fosse chamado para pregar para alguém aqui de Portugal, que odeia a igreja, que se diz ateu, que fala um monte de coisa, como é que você faria? Nenhum chamado é confortável, irmãos. Mas se Deus te chamar, vá e pregue, porque foi Deus quem mandou. Consegue então imaginar essa cena de Jonas? Deus não falou para Jonas ir próximo da cidade de Nínive. Jonas, chega ali na beira da cidade e pregue contra eles. Não, vai lá no meio deles e pregue. Muita gente acha que foi fácil para Jonas. Eu sei que na escolinha, quando a gente era criança, a gente ouvia isso. Aí que ele pegou outro barco, tentou fugir. Mas eu sei porque Jonas estava com medo. Os ninivitas eram terríveis, irmãos. A Bíblia diz que quando chegava pessoas de outras nações no território deles, eles arrancavam as unhas, tiravam a pele muitas vezes das pessoas que chegavam lá. Agora ninguém quer ser Jonas, né? Era um povo muito complicado. Por esta razão, então, irmãos, o chamado de Deus é desconfortável. O chamado de Deus, ele nos incomoda. Porque a palavra de Deus, a palavra que você vai pregar, muitas vezes, essa palavra é uma palavra de juízo. É gostoso, irmãos, sim ou não? Se eu sentasse aqui num banco e só falasse palavras, irmãos, Deus vai abençoar a sua vida. E não que Ele não vai, Ele vai abençoar. Mas não é bom ouvir isso? Sim ou não? Deus, Ele vai mudar a sua história. Deus, Ele quer o melhor para a sua casa. E tudo isso Deus quer. Mas isso não é a pregação do Evangelho em sua totalidade, irmãos. Sabiam disso? A pregação do Evangelho em sua totalidade é quando você vem com a mensagem de juízo do Senhor para as pessoas. Se você não se converter, você vai para o inferno. Ah, mas eu não creio no inferno, mas não precisa acreditar para ir lá. Essa é a mensagem que Jonas tinha que pregar lá. Porque, irmão, se o pecador, se o ímpio sempre se sentir bem ouvindo a gente pregar, será que, a pergunta que eu faço é sempre essa: será que a gente está pregando o Evangelho? Tem pessoas aqui, faz 2 anos que nós estamos aqui, que nunca mais falaram comigo, porque chegou um tempo que eu tive que falar a verdade para a pessoa. Realmente. Eu falei exatamente essas palavras: se você não se converter, você vai para o inferno. Ah, quem é você para jogar? Eu falei: não é eu, é a Bíblia, é a palavra de Deus que fala. Se eu estiver também em pecado, eu também vou para o inferno. Então, ninguém está livre disso, irmãos, mas é a mensagem do Evangelho. Qual é o propósito que Deus deu para você, queridos? Paulo então recebeu a visão do varão da Macedônia. Ele queria ir para um lugar pregar, o Espírito Santo impediu ele, de repente numa visão apareceu alguém ali e falou para ele: Paulo, venham para a Macedônia. Então ele entendeu que foi um chamado de Deus para ele ali. Então acontece, irmãos, que a Macedônia então não era uma cidade, não era um vilarejo, não era uma freguesia, coisa pequena, era uma região muito grande. Então ele começou o seu ministério lá em Israel. Recapitulando de novo rápido, irmãos.
depois ele foi para as cidades romanas, depois Paulo foi na Galácia, agora ele está indo para uma grande região que é a Macedônia, e mais adiante ele foi para a Europa. Mas quando Paulo chegou na Macedônia, irmãos, agora a gente vai falar um pouco sobre a Macedônia em si, ali tinham culturas diferentes. Portugal é cheio de culturas diferentes, irmãos, sim ou não? Quantos ingleses moram aqui, franceses, enfim, várias nações estão aqui instaladas. Na época de Paulo também não era diferente. Muitas línguas, culturas diferentes, políticas diferentes, deuses diferentes. Essa era a Macedônia do tempo de Paulo. E naquele tempo, irmãos, não era como hoje. Hoje nós temos uma diplomacia, uma certa diplomacia entre os países, principalmente aqui na Europa, a União Europeia, eles têm uma certa diplomacia, mas aqui na Macedônia, irmãos, eram guerras civis, atrás de guerras civis. Toda a gente queria ter posse das terras. Então Paulo, certa hora, chegava no lugar pregando, e daqui a pouco ele ia para outro lugar. Quando ele voltava lá, já era um outro povo que estava dominando aquele lugar. Aí quando ele voltava naquele segundo que ele foi, já era um outro povo que estava dominando. Eram muitas guerras atrás de guerras civis naquele tempo. Mas Paulo não parou. Paulo não parou. A primeira cidade que Paulo entrou foi Filipos, segundo Atos capítulo 16, verso 12. A primeira cidade da Macedônia que Paulo entrou foi Filipos. Então ali ele pregou, a Bíblia nos diz. Ali ele expulsou o demônio. Ali ele foi preso por pregar o evangelho. Depois de Filipos, ele seguiu para Tessalônica, uma outra cidade da Macedônia, onde sofreu perseguição dos judeus. Os judeus começaram a ficar invejosos com a pregação de Paulo. Não pode ser que Paulo se converteu, agora está pregando e muita gente está indo ao encontro de Cristo. Então os judeus começaram a perseguir ele. Depois de Tessalônica, Paulo foi para Bereia, e ali em Bereia ele encontrou um certo alívio. Por isso que às vezes eu chamo algumas pessoas aqui na igreja de bereanos, porque lá na Bereia os irmãos, aquelas pessoas gostavam de ler a palavra de Deus, os bereanos. E depois da Bereia, Paulo então ele segue seu caminho e vai para Corinto, onde finalmente ali, lá em Corinto, Paulo desistiu de pregar para os judeus. Foi ali que ele começou então a abrir o leque. Agora então eu vou pregar para os judeus se quiserem, mas eu vou abrir a pregação agora para os gentios. Os gentios são todos aqueles que não pertencem a esse povo de origem israelita. Foi ali então que Paulo começou a pregar. Atos 18, verso 6. E uma pergunta de novo para nós nessa noite, irmão. Será que o chamado de Deus para você é confortável? Será que o chamado do Senhor, o propósito de Deus é confortável? Será que o chamado de Deus para todos é que sempre vão ter pessoas que vão te amar? Ou será que vão existir pessoas que vão te odiar? Quando você prega o evangelho, irmãos, muitas pessoas vão te amar, mas muitas pessoas também vão te odiar pela mesma causa. Será que o chamado de Deus é para um passeio? Antes de chegar em Portugal, irmãos, eu via missionários que vinham a esta terra aqui. Não só vi, como presenciei. Achando que missões, igreja, é um passeio, é um turismo. E eu não sou contra passear, irmãos. Quando dá seu tempo, passeia mesmo com a família, vá, eu sempre falo isso. Mas tem gente que acha que missão, ser pastor, cuidar de uma igreja, é passeio turístico. Todo final de semana em algum lugar, bênção de Deus, aleluia, roupinha de marca. Isso não é missão, irmãos. Se vocês verem igrejas assim, desse tipo, que tem pessoas assim, sinto muito, mas não é a mesma Bíblia que nós estamos lendo. Não é a mesma Bíblia. Quando eu falei aqui, depois que Paulo se converteu, irmãos, Paulo não parou um momento de pregar o evangelho. Um momento, Paulo não parou. Portanto, ouçam isso, igreja. O chamado de Deus sempre vai ser para um grande desafio. Qual é o desafio que Deus tem colocado na sua mão aqui em Portugal hoje, irmãos? Qual é o desafio que Deus tem colocado para você aqui em Portugal? Será que para nós foi fácil quando nós chegamos em Portugal? Será que foi fácil para nós investirmos dinheiro que nós nem tínhamos? Estou pagando ainda os investimentos aqui dessa igreja desde 2023.
E tem muito mais parcelas para pagar, irmãos. Irmãos, a chamada de Deus é um desafio. A chamada do Senhor é um desafio para nós. Nós temos que olhar a situação, nós temos que contemplar a situação e falar, bom, eu quero esse desafio, O chamado do Senhor sempre vai ser um grande desafio. Portanto, igreja, Deus não chamou você para um concurso de popularidade. Deus não chamou você para que você seja o melhor pregador, o maior cantor, o melhor músico de Portugal. Deus chamou você para ganhar vidas. Deus não te chamou para ser a pessoa mais legal da igreja. Deus não te chamou para ser a pessoa mais legal aqui de Olhão. Deus não te chamou para ser a pessoa mais legal do Algarve ou aqui de Portugal por completo. Não! Deus te chamou para você para fazer a vontade dEle. Deus não te chamou para ser o mais iluminado da sua família. Toda a gente da minha família, quando precisa de algo, ligam para mim. Deus não te chamou para isso. Deus chamou você para fazer a vontade dEle. Pode até ser que você ajude a sua família. Pode até ser que você seja a pessoa importante da sua casa. Mas saiba que ministerialmente falando, Deus tem mais para você. Deus chamou você para que você seja a voz dEle aqui nessa nação. E o terceiro ponto, Dani, e o último. Deus não precisa dos nossos ou dos seus 100% para usar você. Você não precisa estar bem 100% para ser usado por Deus. Eu já conversava com algumas pessoas hoje sobre isso. Você não precisa estar 100%. Você não precisa estar 100% bem para fazer a obra de Deus. Não precisa. Cite algum personagem bíblico para mim que estava 100%. E aí eu vou acreditar nisso. Não tem. Não tem na Bíblia? Cite algum pastor, cite algum missionário, cite algum líder, cite algum obreiro que esteve sempre 100% para fazer a obra de Deus. Não vai ter. Paulo escreveu no texto, versículos 5 e 6 lá que nós lemos, irmãos. Porque chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Só quem é líder, irmão, sabe disso. O externo que vocês nos veem, irmãos, é uma coisa. O externo que vocês enxergam é uma coisa. Mas o interno, Paulo diz aqui, temores por dentro. Porém, Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Olha o que ele fala, irmãos. O consolo para a vida dele foi Deus quem deu com a chegada de um amigo, com a chegada de uma pessoa. Às vezes Deus vai levantar pessoas na sua vida para te consolar, irmãos, para trazer refrigério para a sua alma. Mas tem que ser uma pessoa de Deus. Não pode ser uma pessoa que não sabe nada da vida. Você vai pedir conselho para a pessoa que não sabe nada da vida? Nada de nada. Tem que ser alguém como Tito. Porém, Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Está claro que Paulo está fazendo a obra de Deus aqui, irmãos? Sim, estava fazendo ou não, irmãos? Paulo estava a fazer a obra de Deus? Mas também está claro pelo texto, para mim e para você que nós lemos, que Paulo não está 100%. Ele estava fazendo, vai pregar ali, vai ali, discute com pessoas aqui, sofre perseguição aqui, e ele estava a continuar a fazer. Está evidente que Paulo está pregando então, mas não está 100%. Ele não está bem 100%. Você percebe que Paulo está seguindo em frente com o que ele recebeu do Senhor, mas Paulo não está nos seus melhores dias. E você? Você está nos seus melhores dias? E mesmo assim você quer parar? E mesmo assim você quer desistir? Quantas vezes nós estamos assim? Muitas vezes eu e você não estamos 100% bem. Quantos de nós temos preocupações diárias com as finanças? Quantos de nós diariamente temos preocupações com a saúde, com a família? Preocupações com os nossos filhos na escola? Será que eles estão sendo bem tratados na escola? Será que não sofreram, os imigrantes brasileiros sofreram a xenofobia?
É difícil quando você vê isso. Eu passei por isso aqui no estádio do Olhanense. Você vê seu filho ali. É difícil, irmãos, para um pai. Preocupações que vêm a nós. Não estamos bem 100%. Passamos também por perseguições. Passamos por tantas coisas, por traições até de amigos. Quantas vezes você foi traído por amigos? Quantas vezes amigos que vinham comer na tua casa? Você ali colocava a mesa para eles, jantavam juntos, comiam juntos. E de repente, eu não conheço mais você. Paulo passou por isso também, irmãos. Passamos por calúnia. Quem já foi caluniado aqui? Caluniado. Calúnia é terrível, irmãos. Você tem que se defender de uma coisa que você nunca fez. Você tem que falar com as pessoas que você nunca fez aquilo e as pessoas não acreditam. Paulo falou, foi caluniado também. Portanto, igreja, Paulo está fazendo a obra de Deus. Paulo estava fazendo a obra de Deus, mas está claro também que ele não está 100% bem. Está evidente que Paulo está pregando, mas não está nos seus melhores dias. E igreja, mesmo não estando bem 100% na Macedônia, o carcereiro se rendeu a Deus quando ele foi pregar lá. Mesmo não estando bem, Paulo pregou e uma mulher se converteu, o seu nome era Lídia. Paulo não estava bem, irmão, 100%, mas ele pregou e uma mulher se converteu. Ele foi à reunião de oração daquelas mulheres que se encontravam, pregou o evangelho e uma mulher se converteu. Aquela mulher chamou Paulo para dormir em sua casa alguns dias, ele e os missionários que ali estavam com ele. Paulo não estava bem, mas pregou. Mesmo não estando 100% bem, Paulo expulsou demônios de uma menina que estava naquela cidade, que falava até bem de Paulo. Paulo, com discernimento do Espírito, falou, sai daqui, Satanás. Mesmo não estando 100% bem. Paulo não estando 100% bem, eles louvaram na prisão, ele e Silas. Eles foram presos por pregar o evangelho, foram presos, mas lá não ficaram a reclamar, a justificar o porquê estavam ali, não. A Bíblia diz que eles louvaram ao Senhor, igreja. Amém? É isso que você tem que fazer. Quando você estiver no mais preso em alguma coisa, numa situação, adore ao Senhor. A Bíblia diz, você sabe o que aconteceu depois. O anjo veio lá e abriu as portas daquela, onde eles estavam presos. Mesmo não estando 100% bem, Paulo ainda deixou uma igreja plantada em Tessalônica. Mesmo não estando 100% bem. E você? E eu? Então aqui vai uma pergunta, irmãos. Porque muitas vezes nós queremos fazer a obra de Deus quando estamos só 100% bem. Tem pessoas que precisam do seu abraço, igreja. Tem pessoas que vão entrar aqui nessa igreja um dia que vai precisar só de um abraço seu, de uma palavra. Vai precisar que um dia você esteja a pregar aqui, para que ela ouça a mensagem de Deus para a vida dela. Ah, pastor, eu não posso realizar esta obra porque eu não estou bem. Eu não estou bem hoje, por isso que eu não posso pregar. Quantas vezes nós não estivemos bem para pregar aqui? Não é fácil, irmãos. Temores externos e internos. Externos, vocês nos veem. Mas a gente sempre tem que estar bem. A gente sempre tem que estar falar, paz, irmãos, Deus abençoe sua vida. Pastor, eu não estou bem hoje, por isso que eu não vou exercer o meu ministério. Pastor, eu não quero fazer a obra hoje porque eu não tenho recurso. Mas o que você tem em mãos? O que você tem em mãos para fazer? Não tem recurso? E a mão? E os pés? E a boca? E o intelecto? Paulo não tinha mídia social na época. Ou tinha? Tinha? Paulo tinha rede social? Paulo tinha mota? Tinha trotinete? Paulo tinha autocarro? Navio à disposição dele? Pastor, eu não posso estar no ministério porque minha empresa está na falência e eu só penso naquilo agora. Mesmo não estando 100% bem, nós precisamos realizar a obra do Senhor.
Você não precisa estar 100% bem para ser usado por Deus. Você nunca vai estar, irmãos, 100% bem. Sabia disso? Quem aqui, quando não está 100% bem, não vai trabalhar? Hoje eu estou triste com alguma coisa que aconteceu, eu não vou trabalhar hoje. Daí no outro dia, hoje eu estou triste com outra coisa, também eu não vou trabalhar. Vocês fazem isso? Nós não precisamos estar 100% bem, igreja. A vida é assim. Quantas vezes nós pregamos aqui com problemas seríssimos na família para resolver. No Brasil. Antes de vir pregar aqui, a gente recebeu mensagens de lá. Não dá para a gente ficar em casa. Hoje eu não vou, aconteceu isso lá, não vou. Você sabe o que é isso? Quantas vezes ajudamos pessoas com coisas materiais, mesmo sabendo que ia faltar na nossa casa. Deus quer te usar, mesmo quando você não está bem. Deus quer te usar mesmo quando você não está bem. E a igreja de Tessalônica, a gente já vai finalizar, irmãos. Vocês conseguem imaginar a igreja de Tessalônica que Paulo plantou lá na Macedônia? Depois de um tempo, eu fico imaginando aquelas pessoas a chegar e falar: Paulo, agora nós temos uma igreja abençoada. Agora nós temos pastores, temos bispos, temos até líderes na igreja já, estamos a falar em línguas. Cada um aqui tem o seu dom aqui, graças a Deus. Agora imagine Paulo respondendo: mas quando eu cheguei aqui na Macedônia, quando eu cheguei aqui, eu não tive nenhum descanso. Eu vivia abatido por dias, semanas, eu e Silas. Eu fui atribulado de tanta forma, de todas as formas. Como apóstolo de vocês, eu tive conflitos. Como apóstolo de Jesus, passei por temores internos. Consegue imaginar Paulo falando isso para eles? Hoje vocês têm tudo isso. Hoje nós temos essa igreja maravilhosa. É pequena, mas é uma igreja maravilhosa. Vocês não imaginam como foi o início. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 a 2, diz assim, igreja. Paulo nos diz: assim, pois, importa que os homens, as pessoas de fora, nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Essa era a vida de Paulo. Só que nesse texto aqui, irmãos, tem algo muito interessante. Quando ele fala assim, que as pessoas de fora nos considerem como ministros e dispenseiros de Cristo, não é um ministro que nós vemos hoje aqui nas igrejas. Não é um ministro que só chega na hora da pregação. Tem igrejas que fazem isso hoje. A pessoa que vai pregar só chega na hora de pregar, nem conversa mais com as ovelhas, com as pessoas. O ministro que Paulo está falando aqui vem de um termo grego chamado péretes, que significa o remador de baixa categoria. E naquele tempo, o remador de baixa categoria, irmãos, eles entendiam muito bem que Paulo estava falando isso naquela época. Eram aquelas embarcações que não eram como os navios ou os barcos que temos hoje. Eram embarcações antigas. Embarcações cheias de coisas bem simples, irmãos. E os remadores de baixa categoria, eles ficavam lá no último convés do barco. Salvo engano, tinham quatro níveis. E esses ministros, eles ficavam lá no último, remando, presos no remo, a sua mão. Não podiam respirar. Não tinham nada para comer na hora que eles queriam. Suor atrás de suor, choro atrás de choro. Eram escravos que estavam, é como se fossem escravos. Então, esses eram os ministros que Paulo estava falando aí. E é esse que Paulo diz que são os ministros de Cristo. É quando você coloca o leme na tua mão, amarra e fala: Deus, eu vou contigo para sempre.
Não importa o que me aconteça, eu vou remar. Eu vou remar até o final, para que pessoas lá em cima, no convés principal, para que eles se alegrem. E o dispenseiros de Cristo é o termo, irmãos, para quem já trabalhou naquelas indústrias onde tem almoxarifado. É como se fosse aqueles almoxarifes, eu não sei se Portugal fala essa palavra, que a pessoa vai lá, requisita uma peça, alguma coisa, e ele só pega e dá para a pessoa, ele só gerencia, ele só distribui aquilo que não é dele. Paulo está usando o mesmo termo para nós, igreja. Você só está a administrar uma coisa que não é tua, que é dele. Tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Paulo está usando então essa figura para nós. Cadê os ministros que vão amarrar o leme na mão e vão ir até o final? Tem problema? Vai ter problema, vai ter dificuldade muito choro, muita traição. Muitas pessoas que você ajudou que vão embora, vão para outros lugares, vão falando mal de você. Vocês vão ser caluniados. Sabe por quê, irmãos? Porque o seu mestre passou por tudo isso, Jesus Cristo, o Rei da Glória. Mas vocês são ministros de Cristo, amém, queridos? Vocês são ministros e dispenseiros dos mistérios de Deus. O remador do último porão não aparece. Aqueles remadores do último porão não apareciam. Muitas vezes você não vai aparecer. Muitas vezes você vai estar mergulhado na escuridão, mergulhado numa umidade espiritual, fome, remando sem ser notado pelas pessoas. Mas o barco continua andando, seguindo o curso. Porque o que importa é remar, remar, remar até o final. Eu queria